Hoje eu vou falar sobre um recurso que a gente usa muito para fazer o fechamento de vestidos de noiva, que é o uso das acélias. Eu estou mostrando essa daqui porque ela já vem pronta, ela é de viscose e ela é usada muito em vestidos de noiva, em vestido de criança e também ela vai e volta como um recurso decorativo em camisas, em roupas femininas. Teve um período recente atrás que eles usavam aqui na lateral para fechar blusas. É usado aqui atrás em algumas blusas. Eu gosto de colocar, fica assim delicado, fica bonito. Então é um recurso bem. Eu acho bem bonito. Bonito, deixa delicada e fica um abotoamento bem bonito. Aí a gente tem, pronto, que já vem pronto. Esse que eu estou mostrando aqui, que é de viscose. Então é costurado. Só que ele, depois da primeira lavada, ele fica mais rígido e fica difícil de abotoar. Esse é um. Ele aceita tintura. A gente pode pintar da cor, comprar o branco, né? Que às vezes a gente não acha. Por exemplo, aqui eu tô com um tecido cor-de-rosa aqui na mesa. Que esse aqui foi a parte do forro de um vestido. Mas esse tom é um tom bem complicado de usar, bem difícil da gente achar aviamentos na cor. Aí tem esse aqui, e aí eu tô gostando muito de usar esse de elástico, porque você pode deixar a célia aqui bem pequenininha, e como ele é elástico, o botão ele abotoa facilmente. E ele ainda tem um recurso que ele vem dessa forma. E a gente pode puxar ele aqui e ele aumenta, porque diminui aqui o tamanho do elástico e aumenta aqui. Então, para um botão bem maior, é possível usar ele. E pode, como ele cede, colocar intercalar menor. Esse aqui eu escondo, né? E esse aqui eu deixo para fora. Aí tem branco e preto, que adianta bastante, porque isso aqui a gente fazer, ele toma um pouco de tempo. Aí, assim, é um recurso que é bom a gente saber fazer, porque ele dá um enfeite. Às vezes a roupa não tem nada. Você só põe aquele abotoamento com botõezinhos aqui, com as acélias, e fica o detalhe. Às vezes no ombro, às vezes no meio das costas, né? Então se arrenda no meio das costas para colocar o abotoamento assim, ele fica muito bonito. E na renda, ele vai ficar bem delicado. Eu vou mostrar ali como normalmente eu costumo fazer, que eu já mostrei aqui no canal, mas eu vou mostrar exatamente como eu faço. Aí aqui, ele pode ser feito no tecido, que é no tecido, olha aqui, ele tem que ser cortado no viés. Aqui está o fio reto e o fio reto. E o viés é aqui, é 45 graus cortado. Se ele não tiver cortado nesse sentido, bem no viés, ele vai ficar torcido. Quando a gente costura, então ela vai ficar, não vai ficar bonita. E aí eu tenho alguns modelos. Esse tecido aqui, ele é um organza cristal, né? Ele fica bonito. E ele também, como é um tecido difícil, uma cor difícil, e às vezes a textura, a mesma tonalidade, esse aqui tem brilho, difícil da gente conseguir alguma coisa que combine bem, porque às vezes nem há a mesma cor, mas ela casa bem com o tecido, então ele fica harmonioso. Que eu acho que o principal é assim, as cores casarem. Que, por exemplo, esse aqui é um tule de malha. E ele, a costura aqui ficou prendendo, bem presa. Ele não fica bonito. Aparentes, porque aqui, ó, arrebentou o ponto, porque a costura tá frouxa. E eu vou mostrar ali a gente fazendo ele. Tá dando eco, Gisele.
E eu trouxe também o viés, que eu vou fazer o acabamento na costura, depois que eu pegar fazer as assélias. Então nós vamos lá fazer a assélia. Esse aqui é feito nesse tecido, nesse organza cristal. E ele ficou, eu pensei que ele fosse ficar mais grosseiro, e ele ficou muito bem. O outro recurso é usar esse rabo de rato aqui. Eu chamo de rabo de rato, é isso mesmo, ele é fininho. E eu trouxe aqui 3 espessuras que a gente normalmente tem. Esse aqui, mais largo, todos eles a pessoa gosta de usar, pode ser usado para alça. Mas esse mais largo é melhor, porque ele muito fino, ele termina ficando desconfortável na peça. Esse é o mais largo. Ele também serve para fazer a célia. Aí, o mais grosso, né? Ele vai ficar dessa forma. Então, se for um botão maior, ele tudo bem. Às vezes um botão decorativo maior, mas se for muito miúdo, ele fica muito grosseiro. Aí tem esse é o mais fino que eu tô tendo aqui, que ele também fica a céliazinha fica bem delicada. Aí a diferença, por que eu tenho preferido esse que é elástico? Porque como ele é elástico, não tem perigo de ficar a célia apertada para passar o botão. Então ele vai estar sempre, vai abotoar facilmente. Então aqui é só esticar, qualquer tamanho ele passa. E do tecido rígido, ele não tem essa facilidade. Ele também, o branco, ele aceita tinta numa boa, colore. Esse aqui, ele é rosa, olha, mas aqui, não sei se dá para perceber aí que existe uma diferença na cor de um e de outro. E aí, eu tenho um aqui que foi tingido, que era um tom de rosa muito rosa, mais claro, o bebê bem clarinho, e foi exatamente esse branco aqui que foi tingido. Então ele aceita a tinta numa boa, dá para lavar tudo e fica bem. Então são essas as alternativas. E aí vamos ali para a máquina. Eu já cortei aqui para adiantar, que senão a gente demora demais. Esse aqui eu não vou fazer outro, porque senão vai tomar muito tempo. Ele foi no viés, ele ficou muito bem, a organza cristal, ficou muito bom. O que não ficou bom foi esse tule aqui, que é esse aqui, o tule com a de malha, né? Então ele é elástico e aí ele fica feio, ficou grosseiro, muito grosseiro. Não gostei. E nem o de tule mesmo, eu também achei que não ficou tão bom, não. A linha tá aparecendo, porque é uma linha, um é azul, a outra é branca, e o tecido aqui é nude. Então tá aparecendo exatamente para ficar visível para vocês. Esse aqui também eu já falei, ele pega a tinta numa boa, mas ele fica rígido. Ele parece que ele encolhe quando molha, então ele fica difícil de abotoar depois. Eu já tive noiva que reclamou, aí eu passei a usar esse de elástico, que ficou muito mais fácil para mim e para elas. Então vamos lá na máquina que eu vou fazer. E tem essa pecinha aqui que a gente encontra nos armarinhos. Ele é isso aqui, ó. Tem um aro aqui na ponta. E aqui embaixo ele tem uma pontinha. Tô pondo na blusa para ver se aparece. Aparece. Ele tem uma pontinha que tem uma agulha, um gancho pra gente puxar o tecido para virar do direito. Isso aqui. Tem aquele recurso também de você costurar com um fio aqui dentro, né? Mas eu prefiro usar essa coisa aqui. Então vamos lá na máquina para fazer isso.
ela pega, ela fica muito difícil. Então, eu não recomendo usar a fita de cetim, não. Ela é muito difícil. Como ela fica no fio, fica muito difícil pra gente virar. Ele é bom você fazer com a roupa mais esportiva, mais dia a dia. Você pega e rebate a costura. Dobra aqui e rebate. E aí ele fica fininho também, bem fininho. Bem fininho mesmo. E deixa eu fazer aqui pra gente mostrar pra vocês. Tem que acender essa luzinha. E aqui tá uma linha branca e uma linha azul. No azul vai ficar bem disfarçado, mas nos outros tecidos vai aparecer mesmo. E a ideia é essa, aparecer para vocês verem como fica, como é feito isso aqui. Eu, com a mania de querer fazer tudo direto, o ideal aqui é passar, fazer o viezinho e depois vir passar na máquina. Que aí ele fica homogêneo, fica todo com a mesma medida que eu tô fazendo, mas não tá. Vai ficar aquele negócio, só pra mostrar como tá ficando, como faz. Como ele fica fininho. Como o cetim da fita, ele é um cetim mais grosso, aí ela fica uma coisa mais armada. Ela não fica muito molinha, né? Mas ele fica muito seguro, fica uma coisa que resiste bem ao uso. Então, para camisas, para peças do dia a dia, que a gente vai usar no dia a dia, isso aqui fica muito bom. Então, vamos lá, isso aqui é um tipo. Aí, aqui é com o viés que vem pronto. Esse aqui eu vou usar para dar o acabamento ali e vou fazer a célia dele também, que é isso aqui. Eu vou fazer para virar e vou pregar ali no tecido e vou fazer o acabamento no tecido, como eu costumo fazer nos vestidos. Sempre que for fazer a célia, é isso, é no viés, ou então se for no fio reto, o ideal é fazer ela pespontada por cima, como fiz na fita de cetim, porque ela fica muito difícil de você virar do direito no fio reto. Vira rapidamente. O macete é deixar o meio frouxo para ele passar fácil. Aí o segredo aqui, fazer sempre um pouquinho maior, que o início e o final, ele sempre você vai perder essas partes. Então tem que cortar um pouquinho maior do que vai ser usado, para você ter sobra para fazer os acertos. Gosto de fazer aqui no cetim, fazer tudo, não quer muito. Que é a mesma coisa aqui. Esse aqui eu vou fazer mais largo. Fica mais fácil. E aí é isso. Mais largo ou mais fino, ele fica mais fácil para virar.
Se for um tecido mais grosso, que isso aqui é um cetim para forro, bem fino, então ele é fininho. Se for um cetim mais grosso, você tem que fazer ela mais folgada aqui, a costura é maior, porque senão não vira. Aí esse aqui vai ficar engenhado, ó. Correu e aqui, ó, vai ficar com prega. Tem que prestar atenção na hora de costurar para as costuras não, parte superior não correr em relação à inferior. Que olha aí como ficou. Deixa eu fazer outro. Deixa eu ver se esse viés está bem certinho, tá? Ele tá certinho. Aí aqui, esse aqui ficou mais fininho. E eu quero fazer no tule. No tule, a gente tem que ter cuidado o seguinte. Esse aqui, que tá cortado, no sentido que cede menos. Então, ele alonga menos. E aqui é o que vai mais. Aquele que foi feito, que eu mostrei lá, ele estava no sentido que cedia mais. E esse aqui, ele está no viés. Então, cortei no viés e vou costurar ele primeiro, que eu quero ver como é que ele vai ficar. Esse no sentido do fio que cede menos, eu acho ele mais complicado, porque às vezes a gente precisa que ele ceda para ficar mais fácil para abotoar. E aquele outro no sentido que ele enlarguece mais, o que pode acontecer é isso, a costura ele ir abrindo e a costura romper. Vou costurar logo esse para fazer aqui, ver como é que vai ficar. Esse aqui é no viés. Vou parar um pouquinho que ele tá com muito tecido aqui do lado. Essa forma de virar, cada um tem que descobrir o seu jeito. O jeito que eu acho mais... que eu tô mais acostumada é esse aqui. Mas às vezes eu vejo, não, tem que aprender outra forma mais ágil. Principalmente para passar para os outros. Porque a alcinha não pode pegar. E ela tá sem a... E eu quero fazer depressa para dar tempo de fazer tudo. E vou fazer depressa e o negócio embola. Não dá para fazer depressa. Paciência, paciência, paciência. Calma. Olha, no tecido, no viés, ele fica muito melhor. Deixa eu ver no fio onde cede menos. Tem menos elasticidade. Nesse sentido também dá, mas ele fica mais rígido aqui também. Então, ou viés, ou no sentido que seria o sentido do fio. Com a linha ou invisível ou bem da cor do tecido, ele vai ficar super discreto. Agora, eu vou fazer elas aqui. Esse aqui é um tecido manticoline, então ele é um tecido mais rígido. Eu vou fazer uma marca aqui, que é a linha onde eu vou seguir
com as célias. Eu não marquei o tamanho que elas vão ser, eu vou seguir aqui pelo meu dedo. Normalmente eu deixo a costura para fora e a parte lisa para dentro. E vamos costurar. Aqui essa distância vai depender do tamanho dos botões. Conforme o tamanho do botão que você vai usar, você vai colocar essa distância aqui. E aqui é importante, como eu falei, eu não marquei, mas é antes de você costurar, é você marcar com giz, marcar com um lápis, com um alfinete. Preferencialmente marque aqui as acelhazinhas com alfinete, tudo, para a costura ficar certa. Essas aqui estão ficando assim, bem bonitinhas. Eu gosto de passar mais de uma costura, porque para não correr o risco delas saírem, arrebentarem, né? Apesar de que ainda vai vir a costura de acabamento aqui, mas ela é um abotoamento, então quanto mais... Nesse caso aqui, é tecido com tecido. Eu vou usar o outro tecido aqui para fazer, por exemplo, se a gente tem um forro, e vamos fazer daqui o abotoamento. Aí vem aqui a costura. Passa um pouquinho mais para dentro, para não aparecer essa costura que eu prendi a célia. E aí tá aqui. Aqui eu gosto de, do lado de dentro, que vai ficar isso aqui, passar uma costura rebatendo. Ai, saiu torta. Tá bom demais. Veja que a gente mais faz do que mais desmancha do que faz, quase. Esse azul é muito clarinho, ele quase parece branco. Porque aí ela não fica aparecendo pra cá. Aí é o seguinte, marca tudo antes. Eu vou pegar essa daqui. Aí eu vou fazer essa de cetim aqui. Nesse tecido acetinado. Pra mostrar pra vocês como fica. Eu vou marcar a 1,5 centímetros. A 2, não, 1,5 fica muito perto. Não pode ser 1,5. Se o botão for número 12, até 12 dá. Se for um 14, já fica muito em cima um do outro.
principalmente porque ela é grossa. Ah, essa vai dar pra pôr tudo pra baixo. Essa aqui, o cetim, ele cede bem. Então vai dar pra gente. Pra colocar toda a costura pra baixo. Mas 1,5 entre cada um vai ficar muito em cima. Ele tá muito grande a Célia. Esse tamanho tem que ser para um tecido, um botão maior. Isso aqui também, conforme você quer o formato dela, é bom passar para elas ficarem com o formato bem certinho. Para elas ficarem homogêneas, que você viu, colocando dessa forma aqui, elas cada uma de um jeito. E aí eu vou usar isso aqui para fazer como eu fiz no outro, fazer o acabamento. Então, são esses detalhes que vão fazer a diferença no resultado do trabalho. Passar a peça, passar o que você está fazendo antes de terminar, né? De ir para frente, próxima etapa. É uma coisa que no ateliê, normalmente, o ferro fica sempre ligado, porque a gente precisa estar toda hora passando em cada etapa. Para a peça ficar bem assentada e para a gente conferir se está tudo ok. Aqui foi feito, mas está cada um de um jeito. Trabalho de aprendiz. Mas a gente chega lá, fica boa. Deixa eu passar. Não precisa. Aí, agora eu vou fazer no tule uma renda, que vai ser essa série de tule, que aqui, vamos supor que é no meio das costas, e que a gente vai colocar o abotoamento. Aí aqui, eu já tô deixando a costura bem pouquinha para não ter problema de sobra de costura, porque eu vou colocar um viés aqui, fazendo o acabamento, a limpeza. Torcida o tecido por dentro, todo realmente no viés fica muito mais bonito, mais fino. O acabamento dela fica melhor. Aparentemente é um detalhe que não vai fazer diferença, mas que faz toda a diferença. Aqui, o acabamento, eu vou usar esse tule. Ele tá no viés. Vou usar o que tá na mesma cor, mesmo tom, que é melhor. Apesar da linha tá escura. Aqui nesses casos, ou a linha bem nude mesmo, ou um fio invisível, a linha de nylon, fininha. Porque aí ela fica bem invisível mesmo. Aí também tem que conferir que tem renda que dá para você costurar com a linha invisível.
e ela fica realmente invisível. E tem outras rendas que não. A linha na cor da renda é que vai ficar mais invisível do que a linha, o fio invisível. Que a linha fica bem da cor, depende muito da renda. Isso é outra coisa que a gente tem que testar. Não tem como dizer assim, é de um jeito ou de outro. Tem que testar, tem que ver. E como eu estava falando, é igual as tonalidades dos tecidos para casar. Às vezes você pode colocar até uma cor bem contrastante, mas que ela vai dar. Aí aqui faz o acabamento. Dobrando duas vezes não vai ser preciso. Aqui pode ser. Fica bem fininho aqui da largura do. É isso aqui, meio centímetro. Mas que esse meio centímetro vai ser do outro lado, vai fazer do mesmo jeito, um viés dessa mesma forma, e que ele vai servir de base para os botões, tá? Então esse acabamento de viés, ele é bom por isso, porque ele serve de um lado, ele faz a limpeza das acélias, e do outro ele serve de base para colocar os botões. Aqui também, ali no ferro passando, agiliza e fica um serviço mais limpo, mais bem feito. Então, ferro, passar, como que é uma live, eu não quero demorar. Aí tá aqui, tá aparecendo as linhas, bem visível as linhas. Aqui que fica melhor, isso, bem mais visível. E ela ficou, aí também, passar as acélias para elas ficarem no mesmo tamanho, prender com alfinete para elas ficarem bem assentadinhas. Isso faz a diferença, viu, na qualidade. Esse é o capricho de montar a peça, tá? Esse vai ser o capricho diferencial na hora de montar a peça que tá fazendo. Para ele ficar bem feito e delicado. Quase não dá para ver que tem nada, né? Preto com preto. E já tá na base preta aqui, exatamente porque senão não fica visível. E eu vou deixar a linha branca para poder ficar visível, porque senão não dá para enxergar. Que tá costurando. E eu acho que eu tenho que manter toda a luz toda apagada, porque senão vai estourar o preto. Aí aqui, esse aqui você pode dar uma espichadinha para ele dar mais distância. Ou então aquela coisa de espicha, puxa o elástico. Tá torto, eu vou cortar. Não, dá pra costurar. Então aí está. E agora deixa eu pegar aqui um pedaço que eu vou fazer o viés do mesmo tule. Aí pode usar o mesmo tule ou pode usar um cetim no viés para fazer, porque o cetim ele dá mais segurança, principalmente para os botões. Quando pregar os botões. Quando eu vou pregar aqui, eu gosto de vir, mesmo aqui que tá visível tudo, mas eu gosto de vir pelo avesso, que pelo avesso é mais fácil para eu seguir a margem do tecido e tudo mais. São os detalhezinhos que fazem a diferença na qualidade do trabalho. Aí aqui, né, às vezes a linha é invisível, ela vai dar mais efeito, ficar melhor do que, ou então a linha preta, que tá na branca para ficar visível.
bem visível mesmo. E aí a mesma coisa, dobra 2 vezes aqui. Deixa eu pegar aqui que fica mais fácil de ver. E aqui eu vou costurar pelo lado de cá, por causa da margem do elástico. Aí aqui, melhor qualidade, prende com alfinete, para ficar mais fácil de seguir, para manter o controle sobre a margem que tá ficando aqui do acabamento. Eu não sei como vocês são, mas eu adoro costurar, mas eu quero ver a peça pronta. Então eu fico doida para acabar, para fazer logo. E acho que eu fazendo já direto vai dar certo. Nem sempre dá certo, gente. Então, às vezes é aquilo, demorar um pouquinho mais para fazer melhor, mais bem feito, para ficar bem feito. E a pressa, como diz o ditado, é inimiga da perfeição, né? Então a gente fazer com pressa vai sair aquele trabalho não tão bom. Aqui, na verdade, eu prefiro o seguinte: eu estou fazendo no próprio tule, mas, por exemplo, você pode usar uma fita de cetim, uma fita de veludo, ou às vezes o viés de um cetim, às vezes da parte do forro, ou se tiver do tecido mesmo, se não for só renda, né? Fazer um viés que vai ficar no mesmo tecido, né? E vai ficar mais. Eu acho que o acabamento às vezes fica melhor. Aí tá aqui, passar por aqui que vai ficar melhor. Esse aqui não tá ficando muito fino, muito delicado não. Pode também esse trabalho aqui ser feito à mão. Dependendo do que você quer, às vezes fazer esse acabamento todinho aqui à mão, ele vai ficar melhor. Então tá aí. Eu acho que se você colocar uma fita de cetim, que você vai dobrar aqui por dentro, deixa eu desmanchar um pedaço aqui. Uma fita um viés do tecido do vestido, porque você dobra e ele vem aqui e faz o acabamento não vai esconder essas partes do elástico da célia. Então ele fica um trabalho mais limpo, mais bem feito. Então é uma coisa que pode. É uma forma para o trabalho ficar melhor, mais limpo. Então tem esse, ainda falta ainda as acélias com o rabo de rato. Eu vou fazer no preto, no tule. O segredo aqui é fazer ele ficar pequenininho. Por isso eu prefiro o de elástico, que ele já vem prontinho, pequenininho. Ele não pode ser muito pequeno, senão ele não fecha, não abotoa. Porque tem um botão para ele abraçar. Eu vou pôr só alguns aqui. Aí é aquele mesmo esquema da célia feita da fita de viés. O mesmo esquema, você vai costurando, faz as medidas. Então são todas essas alternativas. Aí aqui, só que aqui como eu fiquei... Se for no próprio forro, pode deixar esse tecido para dentro. Se for o tecido
for numa renda, aí é aquela do viés de... Deixa eu pegar esse tecido aqui, tirar um viés nele no preto pra ver como vai ficar. E tudo com a linha branca, bonita. Parecer bem. Aí, gente, diferencial, o cuidado para fazer isso, porque aqui não tá, ele não tá o jeito mais lindo. Tá uma alternativa de, tá, fez, abotoa, mas ele tem que ser mais bem acabado, ele não pode ser isso aqui, é um vestido de festa, é um vestido, uma peça especial que você está fazendo, então a gente precisa procurar, e aqui, aí aqui a questão do acabamento na mão, fazer o acabamento aqui todo com os pontinhos invisíveis. Eu não vou passar a máquina não, vou só colocar. Deixa eu fazer de cá primeiro, depois eu viro pra lá. Aí, isto aqui, ai, saiu o tudo do lugar. Ele tem que ficar sem folga aqui. E o tecido ali encostando nas costuras. Essa parte aqui. Normalmente, quando eu vou fazer, o que que eu faço? Primeiro eu faço o acabamento aqui todinho. Vou pegar aqui uma agulha com linha branca. Só para mostrar como ela fica. Afinal de contas, eu estou mostrando como eu faço, né? Os meus macetes. Aqui não precisa ser muito miúdo, porque ele vai ficar por dentro. É só para ficar mais fácil ele ficar aqui encostadinho na costura. Aí, a gente volta. Pegando só o pontinho da renda. O tule, como tá aqui. E puxando o tecido para que ficar bem rente. Aqui eu pego só um pedacinho da renda. Principalmente que eu tô costurando com a linha branca, né? Mas, se tiver na linha no fio invisível, ou na linha da cor da renda, do tule, pode pegar. Aí, aqui tá aparecendo as linhas, porque tá uma linha branca no preto. E se for a linha preta no preto, vai ficar bem disfarçado, e fica bem fininho, bem delicado. Então, aqui eu acho que era isso que eu queria mostrar sobre as acélias. Aí depois é o botão, você vai escolher, pode ser um botão, o botãozinho de a pérola, um botão com um pezinho, né, um botão coberto. Eu gosto muito do botão coberto, que a gente coloca da mesma renda, do mesmo tule, do mesmo tecido. Ele fica muito mais fino, muito mais elegante. Então colocar dessa forma para ficar o acabamento bem feito. Então, eu acho que é isso só que eu tinha para mostrar hoje das acélias, do que foi feito, das alternativas que pode ser feito. Pode ser feita no tule,
na própria renda. Lógico, essa renda tem que pegar uns pedaços mais finos para ela não ficar os pedaços do bordado da renda, né? No cetim, às vezes aqui, ó, é o cetim do forro, se o tecido de cima for muito grosso, ou se fosse, por exemplo, é de renda, da renda não dá para fazer, e o mais próximo da cor é o forro, você faz no forro. Aqui, deixa eu mostrar um detalhe. Esse cetim, ele é muito fino. E no caso dos vestidos de noiva, e como eu já falei aqui, quando a gente precisa, a gente vai fazer o botão, casa de botão, pregar botão num tecido mais fino, e às vezes até num tecido mais grosso, se ele tiver uma trama mais aberta, é entretelar para dar mais segurança na costura. Aqui eu entretelei, uma entretela de malha, autocolante, para dar essa segurança na costura, para ele não esgaçar. Porque é muito fácil o tecido fino, ou às vezes até o tecido grosso, se a trama dele for muito aberta, ele precisar da entretela. Por exemplo, aqui é uma tricoline. A tricoline ela não precisa, porque a trama dela naturalmente é bem fechadinha. A menos que eu acho que seja assim, uma roupa que vai usar muito. Roupa para adolescente, criança, que vai brincar e sobe nas coisas, tudo. Às vezes é bom colocar uma tira de entretela aqui, autocolante, para dar mais resistência, dar mais durabilidade na roupa. Então, reforçar a costura antes de fazer a costura, colocar a entretela. Aí tá, no tecido, no viés comprado pronto, você pode usar. Pode cortar o tecido no viés e fazer, poderia cortar aqui do mesmo tecido, fazer, que é o que a gente costuma fazer muito, cortar no mesmo tecido. Pode fazer no tule também, ou corta, ou faz no sentido contrário ao que cede. Esse aqui é o que cede menos, esse aqui é o que cede mais, esse aqui é aquele que eu mostrei primeiro, e ele, você vê, ele fica esquisito, fica feio. Ou então coloca no viés do tecido, que aí, ó, esses dois aqui são no viés, esse aqui é no fio reto. Eles não têm diferença e fica bem bonito. Tá aparecendo por causa da linha branca. Aí os acabamentos, ou coloca embutido no mesmo forro, ou então coloca um viés aqui fazendo a limpeza. Principalmente em casos de tule, né? Essas coisas. Para ficar o avesso ficar tão bonito quanto o direito. Isso que eu acho que em roupas de festa, em roupa de noiva, que a gente preza muito. Roupa fina. Que o avesso esteja tão perfeito quanto o direito. Que eu já vi muita gente criticar, vai comprar a peça, mas olha que vai vestir, tá feia por dentro. Aí, poxa vida, vou pagar tanto por uma peça tão cara e com acabamento tão... Aí é o acabamento, né? Que fala acabamento, que é como ficou por dentro. E é o cuidado nisso, na execução toda da peça. E é só isso.